Fechou, então já vamos começar já que a gente ganha tempo aí. Beleza, show. Falou. Pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade aí à aula sobre o Pocket. Nós vimos inicialmente aí as configurações do REST, tá? Os tipos de pagamento que a gente configura no REST, as portas para comunicação, tá? Os pagamentos que vão ou não chamar o aplicativo da rede na maquininha, tá? Maquininha da rede aí que todo mundo já tá aí careca de saber de ver aí, beleza? Pode ser essa, pode ser da Gertec, mas o que está saindo mais aqui é essa maquininha da rede, tá? Mas o processo é o mesmo. Então a gente viu a parte do REST. O REST nada mais é que o aplicativo que conversa com o banco de dados local, tá? Então ele vai através de uma porta de comunicação, ele vai conversar com o Pocket e o REST conversar com o banco de dados e fazer as gravações das vendas e tudo mais, tá bom? Então a gente viu essa parte aí em outra aula já. E agora nós vamos dar uma olhadinha no Pocket em si, tá? Existem duas versões, tá, do Pocket. Uma que é a que são instaladas em smartphone e tablet, e outra versão que é instalada na máquina, tá? A versão que é instalada no Pocket, a versão do Pocket que é instalada em tablet ou celular, é uma versão que nós conseguimos pegar através de um arquivo, tá? Esse arquivo você manda para o cliente, tá? Ou leva num pendrive, depois passa via Bluetooth, várias maneiras de passar esse arquivo aqui para o celular, tá? E aí é feita a instalação, tá bom? Essa versão aqui, que é a que nós temos acesso, ela fica disponível, o super arquivo acho que está fora, tá? Mas está lá nos super arquivos, na pasta atualização atual, tá? Tá com o nome de Pocket lá, a versão que está lá é do dia 27 do mês passado, é a mais recente que foi liberada aí, tá? Então, essa versão nós temos acesso, tá? Tanto o APK quanto o Pocket. A versão que é instalada na máquina da rede, ela é instalada através de uma loja, tá? Então a gente não tem acesso à instalação desse executável. Então, se vocês receberem um APK, podem ter certeza que o APK é só para uso smartphone ou tablet, tá bom? O que vai instalado na rede, ele vem através da loja da própria rede. Então nós temos que mandar o aplicativo para eles, é feita uma avaliação, uma homologação do aplicativo e depois é publicado. Igual é feito na Play Store, igual é feito na loja do iOS da Apple, tá bom? Então, o cliente apenas chega na loja, localiza o aplicativo, faz a instalação ou a atualização. E a atualização, pelo que me contaram aí das últimas visitas feitas aí a cliente, ela não está automática, tá? Você tem que localizar o aplicativo e mandar atualizar, tá bom? Então, essas são as duas diferenças. Aqui nós vamos ver a versão instalada em Pocket, a versão do Pocket instalada em tablet ou smartphone, tá? Então, instalou o APK, é criado o ícone aqui da comando online, está bem? E nós vamos fazer a primeira execução do comando online. E ele vai vir com as configurações padrão, tá bom? Bom, primeira coisa que é solicitada, nós temos que dar um nome para o dispositivo. Isso é importante, dar o nome individual aí para cada tablet, para cada smartphone, tá bom? Para a gente conseguir identificar isso dentro dos logs e dentro do próprio sistema, qual é o aplicativo que trabalhou, que fez a venda aí, tá bom? Então nós vamos dar um nome aqui para Pocket 1. Ok. E agora ele vai tentar fazer a primeira comunicação. O que acontece? Nós não inserimos nenhum parâmetro de configuração ainda, tá? Então nós temos que aguardar ele dar o retorno de que não conseguiu aí fazer uma comunicação. E nós vamos acertar o restante dos parâmetros, tá? Pela primeira vez aí nós vamos ter acesso aos parâmetros, tá bom?
Nesse exato momento ele está tentando fazer uma comunicação com o REST, só que o REST está num IP e aqui nós não temos IP nenhum ainda configurado, então o sistema vai apresentar erro, tá bom? Aqui é muito importante na primeira configuração a gente fazer um acerto aqui para remover um parâmetro que é usado apenas para homologar o produto, tá? Deixa ele dar o retorno aqui, a gente já dá uma olhada já. Tá? Então ele não conseguiu fazer a comunicação aí com o REST, então ele vai dar na primeira instalação essa mensagem de erro, tá? Vou dar um OK e aqui nós podemos acessar os parâmetros. Contra-chave apenas para uso de vocês, tá? Essa contra-chave aí é 14/01/2022, tá? É uma senha administrativa para vocês fazerem aí as configurações. O cliente não é para ter ciência dessa senha, já que se for removido ou alterado alguma configuração aqui dentro, o Pocket pode vir a parar de funcionar, tá bom? Então nós vamos dar um OK. Então ele já carregou a versão do aplicativo aqui em cima, ele carregou o nome do dispositivo que nós acabamos de inserir, tá? Lembrando, cada smartphone, cada tablet, um nome diferente. E aqui ele está pedindo o IP e a porta. Como eu mencionei anteriormente, nós temos aqui nas versões novas do REST várias portas de comunicação, tá bom? Quando existe um número grande de dispositivos smartphone e tablet, é aconselhável não deixar todos na mesma porta. Então, se eu tenho 2 dispositivos, 3 dispositivos, eu posso deixar na mesma porta. Mais que isso, aconselho colocar uma segunda porta alternativa e desse terceiro dispositivo em diante configurar ele numa outra porta e assim por diante, tá? Então, é essa informação que nós vemos aqui. Porta 211 e o REST com a porta 211, tá bom? E o IP? Da mesma maneira que nós configuramos o FUDMT para conversar com o microterminal, o REST vai conversar com o Pocket e eles têm que estar em IP fixo. Igual toda vez que a gente configura, por exemplo, o FUDMT, a gente deixa o IP fixo. Porque se mudar o IP, deixar com o IP dinâmico a máquina que está rodando o REST, né? Como eu usei do exemplo aí o FUDMT para rodar o microterminal, simplesmente quando você ligar outro dia a máquina vai dar outro IP e aí o Pocket vai parar de conversar, tá? Então IP fixo na máquina que está rodando o REST para a gente colocar o IP fixo aqui, tá? Né? Para achar o IP a gente já vimos isso em diversas aulas. Então eu vou dar um IP config, a gente vai pegar o IPv4 da máquina, tá? O meu é esse aqui, que eu tenho outra placa de rede, ó. 192.168.0.21, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, ó, 192.168.0.21, tá bom? O que mais nós vamos ver aqui, ó? Isso é o que tá, eu tenho visto em várias instalações, tá? Obviamente vocês não têm ainda conhecimento sobre essa informação aqui, por isso que havia um erro na configuração, tá? Toda essa parte aqui que chama Attend Smart, pessoal, nós não utilizamos, tá, no dia a dia. Isso aqui foi colocado para a gente conseguir homologar o aplicativo na rede. Por quê? Não tem como a gente passar o APK para a rede testar, mais o REST com o banco de dados do PDV, entendeu? Então nós fizemos aqui um macete de apontar quando está ativo sim. Na verdade ele conversa com uma base web nossa de teste e com o REST que está instalado aqui na empresa para conversar com o banco local, tá? Nós fizemos isso para simplesmente o pessoal da rede ligar o aplicativo lá e conseguir utilizar sem necessidade de banco de dados nosso, nem o REST nosso, tá? Então isso aqui é apenas para uso de homologação. Se nós deixarmos isso aqui ativo como sim, vai dar problema para o cliente. Se ele conseguir comunicação, vai aparecer aqui o nosso banco de dados, não dele, tá? Então, sempre deixar aqui como não. Gravem bem isso. Primeira implantação, isso aqui vai por padrão como sim, e vocês vão passar isso para não.
Desativou o Atende Smart aqui, todo o restante aqui será ignorado, tá bom? Perfeito, então. Vamos dar continuidade aí, ó. Tipo de venda que a gente já conhece. Por padrão nós temos aí comanda, mesa e comanda mesa, tá? Lembrando que quando a gente trabalha por comanda, toda a venda, todo o consumo fica concentrado na comanda que nós utilizamos. Mesma coisa na mesa. Se nós trabalhamos por mesa, todo o consumo fica atrelado à mesa, tá bom? Já quando colocado a opção comanda em mesa, todo o consumo fica na comanda e a mesa é apenas uma referência para o garçom levar o consumo, tá? Você pede uma bebida na comanda 100, por exemplo, e você está sentado na mesa 5. O garçom, para saber que tem que levar na mesa 5, a mesa tem que ser informada e tem que sair aí no pré-fechamento, na impressão de cozinha, copa, tá bom? Então, esse é o padrão. Eu vou colocar aqui o comanda mesa, mais mesa, que é o que nós fizemos aí um pouco mais de alterações, tá? O restante não muda muita coisa. Comanda padrão, comanda que a gente sempre trabalha, mesa também, controlando o número de mesa. O comando e mesa que recebeu algumas modificações, eu vou trabalhar em cima disso, tá legal? Outra mudança que foi feita é a possibilidade de emitir SAT pelo Pocket, tá bom? Por que isso? O que foi solicitado, pensado aí? Imagina que você está indo aí com a máquina da rede já diretamente aí na mesa onde o cliente está, né? Ele vai pagar a sua venda de cartão na máquina da rede e automaticamente ele já pode sair de lá com o cupom, sem precisar pagar, e se precisar de um cupom ter que ir até o caixa, chamar essa venda novamente e emitir um cupom SAT separadamente para ele, tá? Então já existe essa facilidade. Como a máquina da rede já é uma máquina de cartão, nós fazemos a venda aqui e a impressão do SAT vai ocorrer pelo próprio aplicativo, pela própria máquina da rede. Tá legal? Já quando nós configuramos a emissão SAT trabalhando em smartphone ou tablet, a gente consegue fazer que a impressão ocorra na máquina que nós configuramos ali o SAT, tá bom? A gente consegue fazer que a impressão ocorra lá mesmo. Então o garçom pode finalizar a venda, se ele quiser, pelo smartphone, e pode pegar o cupom SAT diretamente lá na máquina do caixa. A gente consegue fazer essa impressão Windows. Porém, é aconselhável aí deixar essa opção de emitir SAT diretamente no Pocket, se você estiver utilizando a maquininha da rede, né? Que aí não faz muito sentido. O cliente vai pagar lá, aí você tira o cupom SAT, mas tem que ir lá na máquina do PDV pegar o SAT. Aí vai do gosto do cliente, mas existe essa possibilidade se quiser. Tá bom? Vou deixar aqui como sim para a gente ver. Então, a impressão vai ocorrer no PDV. Solicitar a quantidade de pessoas, que a gente está acostumado já. Solicitou a quantidade de pessoas para dividir a conta. Solicitar cliente após a abertura da venda, se eu quiser fazer uma identificação com o cliente. Se eu não quiser, apenas quiser informar o CPF ou CNPJ para a nota fiscal paulista, lá no final, na emissão do SAT, eu já consigo colocar, tá? CPF e CNPJ, igual a gente faz no PDV. Cobrar serviço e percentual serviço a gente não trabalha aqui. CEAN numérico, pessoal, aqui ó, importante, tá? Aqui ele vai trabalhar aqui com código de barra numérico, tá? Se eu vou permitir que trabalhe com código de barra numérico, ou também permita que tenha letras aí, tá bom? Impressor Android. Por padrão Android, ele vai querer fazer a impressão diretamente na própria máquina, que não é o nosso caso aqui, a gente está usando um smartphone. Tá? Então nós não podemos fazer uma impressão Android, porque não tem impressora integrada no smartphone. Então nós vamos colocar a opção Windows. Quando for trabalhar com a maquininha, a gente deixa na opção Android. Tá bom? Impressora Windows, quem vai administrar isso aí é o REST. Tá bom?
Desabilitar teclado numérico. Se eu colocar aqui desabilitar teclado numérico, ele não vai aparecer aquela opção de números e letras quando a gente aciona o teclado, tá? O teclado virtual, vamos dizer assim, da aplicação, né? O que acontece? Se você deixar aí, no caso, trabalhar com letras e números, o aconselhado é deixar como não aqui, tá bom? Casas decimais. Isso aqui é a quantidade de casas decimais que ele vai ler aí de quantidade, tá bom? Quanto mais precisão a gente precisar, colocar aqui um número maior. Altura dos botões, largura, que é só o tamanho que vai aparecer o ícone para a gente clicar lá. Habilitar efeito de tela é somente um efeito visual, tá? E aqui também atrasa efeito de tela, também é só um efeito visual. Fechou? Essa parte aqui, pessoal, do casas decimais, tá? Já é importante aí já informar, nós fizemos aí uma implementação de possibilidade de leitura de código de barra de balança, tá? Então, se o cliente trabalhar com produto pesado e etiquetado, a gente consegue ler a etiqueta através do Pocket. Não tinha esse recurso antes, tá? Então, etiquetas começando com o número 2, ele não poderia aí ler no Pocket. Agora já pode, tá bom? Então, você consegue aqui, se aumentar aqui para 3 casas decimais, por exemplo, é o aconselhável quando você vai trabalhar aí com etiqueta de balança, tá? Por conta da precisão decimal ali, tá bom? Eu olhei isso aqui para casa decimal, lembrei desse novo recurso, tá? A gente consegue passar aí etiqueta de balança, tá? Começando com 2 lá, o padrão de sempre, tá? Código de barra de 7 posições, né? Começando com 2, e o restante aí é o preço, tá? Que vem na etiqueta da balança. Ele vai respeitar aqui os parâmetros de etiqueta que estiverem configurados no banco de dados do PDV, tá? Lembrando, o REST enxerga todas as informações do banco local, tá? Numerário, produto, tá? Configurações, né? Como a gente viu na primeira aula sobre o REST. Nada ele vai ver do Attend, tá bom? Então, basicamente é isso aqui que nós vamos ter de configuração. Novo mesmo, a gente tem a parte de a emissão de SAT, tá? A possibilidade de ler aí código de barra de balança. E teve algumas mudanças também na parte de comando de mesa, a gente já vai ver agora, tá legal? Bom, feito os parâmetros iniciais, vou salvar. E aí ele já fez a primeira comunicação com o REST, e nessa comunicação com o REST, ele já está esperando o usuário e senha Pocket, tá? Você vai cadastrar o usuário no Attend, vai cadastrar o usuário e senha Pocket para o nosso cliente no Attend, o integrador vai baixar e vai para o banco local, tá bom? Aqui eu deixei configurado o usuário e a senha Pocket como número 1 e vamos clicar em acessar. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem de diferente aqui, tá? Nós temos aí, quando você solicita a mesa, repara aqui do lado direito ali vai aparecer uma espécie de um folheto, né? Uma comandinha. O que que essa comandinha vai fazer? Ela vai localizar aqui, a partir do momento que eu digitar numa mesa, quantas comandas já estão abertas nessa mesa. Então, ó, se eu digitar a mesa 1 e clicar aqui nesse folheto ao lado, ele vai verificar que na mesa 1 já existe uma pessoa com a comanda número 1 consumindo. Para que foi feito isso aqui? Foi solicitado aí pelo cliente nosso, Mark Zamburger, a possibilidade de cadastrar comandas alfanumérica, tá? Então, se eu escrever o nome de uma pessoa em vez de o número de uma comanda, ele vai aceitar como uma comanda válida. Então, ao invés de comanda 1, poderia ser Alessandro, tá? Para evitar que o garçom, nomes aí que possam ter confusão na grafia, para que o garçom digite Alessandro, um com 2S, outro com X, então foi dada essa possibilidade de quando eu digito o número da mesa, tá?
eu já localizo as comandas que já estão abertas. Então o garçom ia ver, opa, o Alessandro já tem lançamento aqui, não vou criar um Alessandro com o nome errado, Alexandro, entendeu? Então por isso que nós criamos essa possibilidade. Porém, isso aqui vale para também já ver o consumo, né? Então, ó, vou digitar mesa 5 aqui, ó. Cliquei no livrinho, ó. Mesa sem comandas abertas. Então ele está dizendo que aqui, na mesa 5, não tem ninguém consumindo, tá? Então qualquer comanda que eu digitar aqui, será um novo consumo dentro dessa mesa, tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos pegar essa mesa 5 que não tem consumo e vamos colocar aqui, ó. Comanda pode ser tanto numérica como alfanumérica, como eu expliquei no caso da Marx, que digita na comanda o nome da pessoa que está sentado na mesa. Tá bom? Sem problema. Vamos trabalhar pelo padrão aqui. O padrão é o quê? Comanda numérica. Então vou digitar aqui a comanda 10 e vou abrir aqui dentro da mesa 5. Ó. Ele vai perguntar, tá? Pedido, ele vai falar aqui, ó, é o atendimento 22023, comanda 10, mesa 5. Deseja realmente abrir o pedido? Ele vai dar essa mensagem aqui quando for aqui uma abertura nova, tá? Então nós estamos aí, abrimos a comanda 10 dentro da mesa 5. Lembrando, o consumo e união de comanda será baseado na comanda, tá? A mesa é só uma referência. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer um lançamento de um item aqui. Tá bom? Vou lançar aqui um calabresa. Vou lançar o produto. Outra possibilidade hoje também do Pocket, isso já é um recurso mais antigo, é a possibilidade de eu lançar quantidades fracionadas, tá? Isso aí muito útil quando a gente está trabalhando, por exemplo, com self-service. O vendedor lá com o Pocket, ele digita o código da comida por quilo e na quantidade ele vai ele vai digitar o que a balança ali do checkout está mostrando, tá? Lembrando que a balança não tem como estar ligada no Pocket, tá? Então, o que pode ser feito é visual. Ele olhou lá, deu 325 gramas. Lembra que eu falei também da quantidade decimal? Ó, também é importante aqui, tá? Então, ó, deu 325 gramas. Ele vai calcular 325 gramas do produto e vai lançar, tá bom? Então tem mais esse recurso aí. Ok, então X calabresa R$14. Posso colocar aqui complemento livre, né, os complementos já pré-cadastrados, como a gente já conhece, tá? E vamos aqui adicionar o produto. Bom, aqui eu vou mostrar também outra mudança que teve no Pocket, pessoal. Eu acabei de lançar um produto, ele calculou aqui a taxa de serviço, tá? 15,40. E nós vamos ver aqui o item, ó. Clico aqui na folha de pedido e ele vai mostrar para mim aqui, ó, um X calabresa, coloquei um complemento cortar ao meio. E aqui eu tenho a possibilidade de mudar a quantidade, consigo editar o item, consigo aplicar desconto, tá? Também é um recurso que é possível ser feito aí. Isso pode ser desligado via nível de usuário, se o usuário vai ter ou não a possibilidade de dar o desconto no item. Tá? Por padrão a gente deixa desligado, não há razão do porquê o garçom dá desconto no item, tá? Exceto algumas exceções aí. E aqui eu tenho a possibilidade de também excluir o produto. Qual que é a nova alteração feita aqui para o Pocket também? A partir do momento que eu mandar produzir isso, quer dizer que ele vai sair lá diretamente na cozinha, ou eu mandar soltar um pré-fechamento, esses itens aqui não podem ser mais excluídos no Pocket, tá bom? Então vou fazer uma simulação aqui, ó. Vou mandar produzir, ele vai mandar isso para o Palm Print, tá bom? O Palm Print vai executar a impressão e vai sair lá na cozinha, tá bom? Como acabou de acontecer aqui, tá bom? Beleza? Então, qual a mesa que nós estamos? Mesa 5. Vamos abrir essa venda de novo, ó, mesa 5. Clico no livrinho e ele já indica, ó, na mesa 5 já tem a pessoa consumindo com a comanda 10. Vamos abrir a comanda 10, abrir. Deseja realmente abrir o pedido, confirmar. Se eu vier aqui novamente no livrinho aqui, ó,
eu não consigo mais excluir o item, tá? Isso é uma medida de segurança. Não há razão do porquê o garçom mandar uma coisa para a cozinha ou solicitar um pré-fechamento e havia, por exemplo, imagina que o cliente consumiu várias coisas, aí no final ele pediu mais uma cerveja e solicitou pré-fechamento da conta, tá bom? Para dividir pelas pessoas, para ele saber quanto deu. Então, o que acontece quando ele aciona o pré-fechamento é que o item que estava pendente também vai para a cozinha. Então não faz sentido aí ele poder excluir um item depois que ele mandou para a cozinha ou depois que ele disparou aí o pré-fechamento, tá? Então, esse é um novo recurso, o item fica bloqueado para exclusão, tá bom? Pois bem, o que tem diferente que a gente mencionou? No Pocket nós podemos também agora pagar, que era uma coisa que não existia no Pocket antes. Posso clicar em pagar, aqui vão aparecer todos os numerários, tá? Que nós deixamos configurados aqui no REST, ó. Permitir estes numerários são os que vão aparecer aqui. Obviamente que aqui para uso com o smartphone ou tablet, essa coluna do POS e do tipo aqui a gente não usa, tá? Porque aqui são os tipos de pagamento que vão chamar o aplicativo da rede, da maquininha. E aqui você vai chamar como cartão de débito, cartão de crédito, como se fosse um TEF, né? Isso aqui, quando a gente está trabalhando com um tablet, smartphone, não precisa configurar, não se preocupa com isso, tá? Apenas os numerários que vão aparecer nessa primeira coluna. Apareceu? Então, nós podemos aqui lançar o valor, tá? Então, vou pagar em dinheiro, R$20. Clico em continuar. E aqui ele já vai perguntar, como nós deixamos habilitado o SAT lá, ó, ele pergunta, deseja emitir o SAT CFE da venda? Se eu clicar em sim, ele vai sair a impressão do SAT, tá? Lembrando que nós já vimos lá, né, configuração do centralizador e tudo mais, tá? Nós já vimos em outras aulas, tá? Então ele vai acionar lá o centralizador, o REST vai conversar com o centralizador e vai emitir o SAT na impressora configurada no PDV, tá bom? Se eu clicar em não, ele vai fazer uma impressão não fiscal, tá? Igual se fosse o Ctrl W, tá bom? Vamos clicar aqui em sim. Aqui ele vai pedir a nota fiscal paulista, tá ok? Então vamos colocar aqui um documento. E clicamos em emitir. Aí ele vai agora passar essa venda para o REST vai conversar com o centralizador e o centralizador com o equipamento SAT. Se tiver tudo certo com o produto, vai passar. O que nunca está certo é a nossa Daruma, né? Ela sempre dá um pauzinho aqui, ó. Então, saiu a impressão, tá legal? A gente pode ver que houve um estouro de coluna aqui, tá? Só a gente acertar a quantidade de colunas para impressão e tudo resolvido, tá bom? Então, essas são as mudanças aí que ocorreram no Pocket, tá? São as mudanças básicas aí de funcionamento, tá bom, pessoal? Então, eu vou aqui, estou fazendo a gravação dessa aula, eu vou finalizar aqui a gravação e a gente conversa aí, bate um papo sobre eventuais dúvidas aí.